Grande dia, pessoal. O assassino bolsonarista, criminoso e bandido Jorge Guaranho recebeu uma condenação de 20 anos de prisão pelo assassinato do tesoureiro do PT no Paraná. Vocês devem lembrar que Marcelo Arruda foi morto a tiros por esse criminoso bolsonarista na sua festa de aniversário de 50 anos, onde o tema do aniversário de Marcelo Arruda era o presidente Lula. O caso aconteceu em julho de 2022 em Foz do Iguaçu. O criminoso bolsonarista vai pegar agora 20 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil. A sentença foi proferida nesta quinta-feira, após 3 dias de júri popular no Tribunal de Júri de Curitiba, capital do Paraná. O caso, vocês devem lembrar, ganhou muita repercussão no Brasil inteiro, né? Inclusive, no velório do Marcelo Arruda, teve a presença da presidente do PT, a Gleice Hoffmann, que compareceu para prestar suas condolências à família, né? Marcelo Arruda era casado e pai de 4 filhos, se eu não me engano, tá, pessoal? Um deles era um bebezinho ainda. Lembrando que o criminoso bolsonarista invadiu a festa e começou a discutir com os presentes lá no aniversário e inclusive com Marcelo Arruda, gritando até palavras lá de apoio ao inelegível, né? Isso segundo várias pessoas que estavam na festa, inclusive irmãos de Marcelo Arruda que são bolsonaristas, tá? Alguns irmãos da vítima que foi morta também são bolsonaristas e confirmaram que o criminoso Jorge Guaranho foi quem começou toda a discussão, tá? Inclusive, durante os 3 dias aí de julgamento, a defesa do criminoso tentou construir aí uma tese de que não havia motivação política e que se trataria apenas de uma legítima defesa, alegando que, na verdade, a vítima, Marcelo Arruda, que teria tirado primeiro, o que não convenceu o júri popular, porque todo mundo sabe que é mentira, as imagens não deixam mentir, né? Então, grande dia, a melhor notícia que a gente poderia ter hoje. Nada melhor do que criminoso bandido bolsonarista na cadeia, pra apodrecer. E ainda acrescento aqui que 20 anos é pouco, tá? Devia ter no mínimo, 50 anos de prisão para esse vagabundo. Ex-policial penal foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do tesoureiro do PT no Paraná. Vocês se lembram desse caso? Marcelo Arruda foi morto a tiros por Jorge Guaranho na própria festa de aniversário. A pena do Guaranho vai ser cumprida inicialmente em regime fechado, cabe recurso da decisão. Que notícia maravilhosa, né, pessoal? Até merece aí um like nessa publicação e a sua inscrição se você não é inscrito ainda, hein? Também deixa o seu comentário, o que você achou aí dessa condenação. Achou que foi pouco ou você acha que tá ali os 20 anos é o suficiente? Pra mim, devia ser no mínimo aí 50 anos, né? No mínimo. E falando em vagabundo, pessoal, vamos falar do Nicolas Ferreira, né, que não trabalha, só sabe ficar criando fake news nas redes sociais e fazendo videozinho pra lacrolândia bolsonarista. Pois bem, dessa vez ele estava participando aí de um podcast e acusou o Felipe Neto, acusou sem ter nenhuma prova, tá, de ter promovido racismo, nazismo e pedofilia nos seus tweets antigos. Ele foi perguntado sobre aqueles tweets antigos dele, né, que inclusive a gente trouxe aqui pra vocês, onde ele dizia que adorava ser chamado de Nick e vários outros tweets patéticos, e aí ele tenta se defender aqui, dizendo que os tweets deles não tem crime nenhum, apenas de um adolescente, mas aí acusa o Felipe Neto, sem provas, de ter promovido coisas como nazismo, sem nenhum respaldo na verdade, né. Minha tranquilidade nisso, Vilela, é que os meus tweets antigos são tweets antigos de adolescente mongoloide. Se você pega tweet antigo do Felipe Neto, dos humoristas aí, é racismo, é nazismo, é pedofilia. Então, assim, os meus tweets antigos, meu amigo, eu tô tranquilo. Vocês que não deveriam estar com seus tweets antigos, entendeu? Fiz zoeira com relação a isso. Zoei lá que eu tava cantando One Direction, Miley Cyrus. Olha, já tô doida pra ver o Felipe Neto meter aí um processo do tamanho de uma vara aqui de Bengala no Nicolas Ferreira, viu? Vamos torcer pra isso. E olha, pessoal, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que o tribunal está preparado pra julgar e condenar o inelegível Jair Bolsonaro. Perguntado se a corte está preparada pra condenar o vagabundo do inelegível, Gilmar Mendes confirmou que o tribunal não deixará de tomar decisão se esta for a conclusão dos fatos. O Supremo Tribunal Federal está preparado para condenar um ex-presidente da República? Não tenho dúvida de que, se for o caso, dentro das balizas do Estado de Direito, de proferir um juízo condenatório, o tribunal saberá fazê-lo com toda a responsabilidade. Me parece que o tribunal
revelam uma grande maturidade. O próprio enfrentamento que nós tivemos durante esses anos do governo Bolsonaro, não só aqui, mas também no TSE, revela essa madureza, esse amadurecimento, essa capacidade de resiliência. E mais uma derrota para a pistoleira Carla Zambelli, que recebeu uma intimação aí da justiça mandando ela apagar todo e qualquer conteúdo falso contra a Vera Magalhães. A Justiça de São Paulo determinou na terça-feira, dia 11, que a deputada pistoleira Carla Zambelli remova das suas redes sociais informações falsas e ofensivas contra a jornalista Vera Magalhães. Na decisão, o juiz disse que a requerida, Carla Zambelli, propagou informações falsas e ofensivas em rede social Twitter ao sugerir em postagens que a requerente apoiaria o estupro e a pedofilia, que seria sexista, machista e cristofóbica, uma vergonha para o jornalismo brasileiro, e nutria paixão por Bolsonaro. Essas foram as palavras do juiz aí na sua decisão, tá? Então, mais uma vez aí a pistoleira se dando mal, né? Grande dia. Informações estão começando a chegar. É uma operação que foi deflagrada com autorização do ministro Flávio Dino, que é relator, portanto, dessa parte de investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos até o momento que o que está em tela é a investigação de um possível desvio de recursos parlamentares, emendas parlamentares. E o que chama a atenção, segundo fontes com quem eu estou conversando a respeito desta operação, é o termo, preste atenção, contrato de propina. Ou seja, a Polícia Federal, ao fazer a investigação de um suposto desvio de recursos que deveriam ter sido destinados para atender a população do Rio Grande do Sul, descobriu um chamado contrato de propina. A operação está sendo deflagrada neste momento e é por conta disso que nós temos ainda algumas informações, não temos todos os detalhes, mas há uma expectativa que ainda nesta manhã a Polícia Federal faça aquilo que é costume, ou seja, divulgue uma nota com as informações que foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a respeito deste caso. Chamo a atenção porque estamos falando de emendas parlamentares desde o ano passado e esse, de fato, parece ser um novo foco importante para a Polícia Federal no que diz respeito às investigações, já que no ano passado a PF concluiu o indiciamento do chamado inquérito do golpe, uma investigação que por 2 anos ocupou boa parte do trabalho da sede da Polícia Federal aqui em Brasília. E agora a gente começa 2025 com outras operações em vista. Lá em dezembro do ano passado, a gente viu o Flávio Dino tomar diversas medidas em relação a emendas parlamentares e agora, portanto, já em fevereiro, uma operação da PF que mira um parlamentar do Rio Grande do Sul, informação que temos também nesta manhã, e um suposto desvio desses recursos que deveriam ter sido destinados para a população. Ainda falando sobre emendas parlamentares, mas fazendo uma virada de página. Primeiro, tem uma operação neste momento acontecendo que mira um parlamentar do Rio Grande do Sul, autorizado pelo Flávio Dino nesta operação. Eu queria dizer que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, em um outro braço de investigação no que diz respeito a emendas parlamentares, a Polícia Federal vai colher o depoimento para ouvir a denúncia que o deputado Glauber Braga fez em plenário em dezembro do ano passado. É um outro braço de emendas. Você que está em casa e acompanha a Globo News, eu tenho certeza que o assinante vai lembrar dessa história. Alguns líderes acusaram o agora presidente da Câmara, Arthur Lira, de manobrar um valor de 4 milhões, pouquinho mais de 4 milhões no que diz respeito a emendas parlamentares. Ou seja, diz que teve um drible porque os líderes não foram consultados e esses valores foram liberados. Essas denúncias foram feitas no plenário. Alguns parlamentares vão ser ouvidos pela Polícia Federal, portanto, neste caso aqui, para que eles possam fazer a denúncia, formalizar a denúncia para a Polícia Federal dessa acusação de um esquema nessa situação dos 4 milhões e 200 milhões e mil em emendas, a respeito, portanto, do que teria ocorrido. O depoimento marcado para essa manhã, às 10 horas, na Polícia Federal. Portanto, devolvo para vocês com 2 informações nesta manhã. Uma investigação, Mônica Nilson, que já deflagrou uma operação que mira um deputado do Rio Grande do Sul. E a apuração que eu tenho é que eles descobriram o chamado contrato de propina
e um outro braço no que diz respeito a emendas parlamentares, que o deputado Glauber Braga será ouvido e vai prestar as informações, fazendo uma denúncia para a Polícia Federal. E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Clayson e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. Clica no link do comentário fixado que a gente deixa em todos os vídeos. Tem também um link na descrição, tá? É só você clicar, vai ser direcionado para falar com o Clayson e lá ele vai tirar todas as dúvidas de vocês para você já começar a trabalhar aí no conforto da sua casa. Então não perde essa oportunidade, tá? Um grande beijo, até mais. Fui!